Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para mais uma aula da anatomia do sistema respiratório, né? É uma continuidade das nossas outras aulas que já foram postadas. Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas estruturas que constituem o sistema respiratório. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, me mande um e-mail que eu respondo para vocês. Então, vamos lá. Nós já vimos toda a parte, né, da anatomia do nariz, cavidade nasal, faringe, laringe. E agora nós chegamos na traqueia. Então, traqueia é um tubo fibrocartilaginoso que contém também na sua constituição músculo liso, justamente para que essa estrutura ela permaneça sempre aberta e também tenha uma capacidade de expandir e contrair-se, né, reduzir o seu diâmetro nos momentos em que existem necessidades, como por exemplo no reflexo da tosse. Então a traqueia ela se situa imediatamente abaixo a cartilagem cricóide da laringe, tem um trajeto descendente aqui na região do tórax, é constituída pelos anéis traqueais. Esses anéis, vale ressaltar que são anéis incompletos, é como se fosse uma letra C, ela não fecha totalmente. E a parte posterior desses anéis é constituída então por um tecido fibromuscular, chamado de parede membranácea. Então, anteriormente à traqueia, nós conseguimos apalpar aqui no pescoço, se vocês apertarem vocês, dá para sentir então esses anéis traqueais, que é a parte anterior. A parte posterior da traqueia é constituída pela parede membranácea, e essa parede ela é constituída então por um tecido fibromuscular. Ela possui um epitélio ciliado. Esses cílios têm um movimento de batimento dos cílios que contribuem com o transporte do muco, transporte e eliminação do muco que é produzido então nessa traqueia e nos brônquios, né? Uma estrutura que é importante destacar é essa região de bifurcação da traqueia. Essa região se chama carina da traqueia. Então, a traqueia é essa estrutura tubular, formada por cartilagem e tecido fibromuscular. Nessa região na qual ocorre a bifurcação, ou seja, a divisão da traqueia, essa região nós chamamos de carina da traqueia. Depois da carina da traqueia se formam os brônquios. Inicialmente, formam-se os chamados brônquios principais. Brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Vamos ver um pouquinho mais sobre a estrutura da traqueia. Então, observando aqui, né, uma sobreposição, a traqueia, o ponto de divisão da traqueia é chamada de carina da traqueia, e aí ela se divide em dois brônquios, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Tá? Observando nessa imagem, nós temos aqui a parte anterior da traqueia, aqui a carina da traqueia, o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo. Quando nós observamos a parte posterior da traqueia, vejam, os anéis traqueais, eles são incompletos, eles não se fecham totalmente. E essa estrutura, essa região que não ocorre a presença dos anéis, ela é preenchida, ela é ocupada, então, pela parede membranácea. Então, assim, nós podemos saber qual é a parte anterior e qual é a parte posterior da traqueia. Então, aqui a parede membranácea, que continua-se nos brônquios principais. Aqui nós podemos observar a disposição da traqueia em relação ao esôfago, né? Então, a traqueia é anterior,
o esôfago ele é posterior, então o esôfago fica bem próximo à parede membranácea. Quando nós observamos, então, em corte, essa é a nossa traqueia, que é o anel traqueal. Aqui é a parede membranácea. Percebam que nessa cartilagem nós temos aqui todo um epitélio, tem uma mucosa traqueal, né? E essa mucosa possui uma especialização celular, que são os cílios, né? Então aqui nós podemos observar os cílios. A função desses cílios é justamente a de transportar o muco, né, no sentido de inferior para superior, para que esse muco ele não se acumule, né, nas regiões mais inferiores dos brônquios e dos bronquíolos e ele possa ser eliminado. Esses cílios são estruturas importantes e na pessoa que é tabagista, que é fumante, esses cílios acabam sendo destruídos, né? Então ocorre um processo todo de destruição desses cílios, mas que eles se regeneram, né? À medida que eles vão sendo destruídos, eles vão sendo repostos, vai ocorrendo a regeneração. Isso até um certo limite, né? Então, a regeneração desses cílios, ela ocorre até um certo limite. Quando o processo agressivo, ou seja, quando o indivíduo tem o hábito de fumar por muito tempo, esse epitélio acaba sendo perdido. Então, o que acontece? Então, nos indivíduos que são fumantes de longa data, depende muito de indivíduo para indivíduo isso, né? Mas, como a agressão ela é constante, o organismo ele pensa assim, poxa, o cara vai, fuma, destrói os cílios. Eu vou lá e reconstruo esses cílios. E isso por anos, né? Então o organismo ele pensa, olha, então eu preciso de algo mais resistente para ocupar esse espaço que está sofrendo agressões. Então o que acontece? Acontece que é um processo que é normal, veja, primeiro ele é normal. Ocorre um processo de adaptação celular chamado de metaplasia. Ou seja, esse tecido ciliado ele vai ser substituído por outro tecido normal também, só que mais resistente, né, que vai resistir mais a essas agressões, só que com uma perda. Ou seja, quando ocorre a metaplasia, as células deixam de ser ciliadas. E esse muco ele vai deixar de ser transportado. Então, a pessoa que é fumante, durante a noite ocorre a produção de uma grande quantidade de muco e, ao acordar, uma das primeiras coisas que essa pessoa faz é tossir. Tossir para quê? Para expulsar ou para expectorar esse muco e eliminar da árvore brônquica, traqueobrônquica, né? Então, com isso, ele consegue fazer essa eliminação. Então, preste atenção, se vocês têm fumantes em casa, vejam o que acontece quando eles acordam. Ele dá aquela puxada bem funda, né, para eliminar esse muco. Tá? Então, aqui só um outro aumento, né? Então, todo o epitélio ciliado, aqui estão os cílios, né? Células mucosas, então secretoras, que vão produzir esse muco para que ele contribua com o processo respiratório. Aqui uma imagem histológica, comparando um esquema e uma imagem histológica. Então, a camada mucosa, mais superficial, os cílios que transportam esse muco, né, algumas partículas aqui no muco, que é justamente essa é a finalidade de existir esse muco, né, de que essas partículas elas acabem sendo aderidas a esse muco, eles possam ser eliminadas. Uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, mostrando então a grande quantidade de cílios, né? Aqui um macrófago englobando
né, uma célula aqui, pode ser um pólen, pode ser uma poeira, né, que um outro macrófago. Então, existem uma grande quantidade de cílios e também de células ali. Então, aqui bem bonitinho os cílios, né? Lembrando que esses cílios, né, eles, se forem sofrerem lesões, eles se recompõem, né? Então, existe essa possibilidade. Bom, aqui nós temos a traqueia, a carina da traqueia, e aí a nossa traqueia ela bifurca. Ela se divide em dois brônquios principais. O brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Eles são diferentes e essas diferenças são importantes. Importantes por quê? Primeiro, vamos lá. O brônquio principal direito, ele é mais calibroso. Então, o diâmetro dele é maior, muito maior do que o do esquerdo. Então, observe aqui, ó. Esse é o diâmetro do brônquio principal direito. Esse é o diâmetro do brônquio principal esquerdo. Então, o brônquio principal direito é mais calibroso, é mais grosso, né? O diâmetro é maior. Se o diâmetro é maior, eu posso suspeitar que nesse brônquio vai entrar mais ou menos ar. Vai entrar uma maior quantidade de ar. Então, mais ar vai ser destinado para esse brônquio. Primeira diferença, calibre. Segunda diferença, o brônquio principal direito, ele é mais curto, ele ramifica-se primeiro. Olha aqui, ó, aqui é o brônquio principal direito, já tem uma primeira ramificação aqui, chamado de brônquio lobar. Olha o esquerdo. Dividiu, veio se ramificar lá na sua extremidade, né? Então, ele é mais, o brônquio principal direito é mais curto, mais calibroso, e ele ramifica-se 3 vezes. Ou seja, ele vai formar 3 brônquios lobares. O brônquio lobar superior, direito, o brônquio lobar médio e o brônquio lobar inferior, direito. Então, são 3 brônquios. O brônquio principal esquerdo, ele vai se dividir apenas 2 vezes. Formando o brônquio principal esquerdo, então forma o brônquio lobar superior esquerdo e o brônquio lobar inferior esquerdo. Beleza? Nessa circunstância, existe um detalhe importante, um detalhe clínico importante. Caso alguma substância seja inalada acidentalmente, a pessoa está almoçando, aí ela engasga e inala um grão de arroz, por exemplo. Ou a criança está com uma esfera, uma bolinha na boca e acaba aspirando essa bolinha. A probabilidade dessa estrutura sólida de ir para o brônquio direito é maior ou é menor? É maior. Então, as estruturas, quando aspiradas, a tendência é que elas se dirijam para o brônquio principal direito, porque ele é mais curto, ele é mais calibroso, passa mais ar, ramifica-se primeiro. Ainda, o ângulo de inclinação dele é maior em relação ao esquerdo. Então, todas essas diferenças fazem com que ocorra uma maior incidência de pneumonias aspirativas do lado direito do que em relação ao lado esquerdo. Beleza? Então lá, traqueia, carina, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, brônquio lobar superior direito, brônquio lobar médio, brônquio lobar superior inferior direito, brônquio lobar superior esquerdo, brônquio lobar inferior esquerdo. Depois forma os brônquios segmentares. Tá? Essas pontinhas todas aqui são os brônquios segmentares. E depois de várias divisões, vão ser formados os bronquíolos.
Beleza? Tranquilo? Então, com isso, nós fechamos a via aérea superior, né, que é aquela parte de condução até os bronquíolos, até essa região, não vai acontecer trocas gasosas. Beleza? Vamos lá. Então, observando aqui nessa imagem, né, então, estou olhando pela parte anterior da traqueia, porque eu vejo os anéis traqueais. Estou olhando aqui a carina da traqueia. Olha aqui o ângulo de inclinação do brônquio principal direito, olha o brônquio principal esquerdo. Olha aqui o brônquio lobar superior direito, o médio e o inferior direito. Aqui o brônquio lobar superior esquerdo e inferior esquerdo, né? Então, com isso, o pulmão direito também vai ser diferente. O pulmão direito também vai se dividir 3 vezes, o esquerdo só 2 vezes. São diferenças que acompanham a anatomia dos brônquios. Olhando pela uma vista posterior agora, porque eu estou observando aqui a parede membranácea. Então, eu tenho o brônquio principal esquerdo, aqui o brônquio principal direito. Olha aqui, direito porque ele é mais curto. Olha como ele é mais calibroso. E ele ramificou primeiro aqui, ó. Tem uma ramificação primeiro. No esquerdo isso não acontece. Tá? No esquerdo forma o brônquio lobar superior e o inferior aqui bem distalmente. No direito não. Essa ramificação já é mais, já é bem no início do brônquio daí. Essa outra imagem aqui é uma imagem de uma radiografia contrastada para mostrar justamente essa árvore traqueobrônquica. Quando nós observamos, então, uma broncoscopia, né, vejam que interessante que é essa imagem, nós já vimos, então, essas estruturas, né, as pregas vocais, a epiglote, aqui a traqueia, observando, né, aqui os anéis traqueais invisíveis, né, dá para se observar com uma facilidade muito grande. Chegou nesse ponto, é a carina, né? Vejam agora a diferença dos brônquios, o direito, olha aqui, tem uma ramificação bem no começo aqui, que é o brônquio lobar superior direito, e o esquerdo está vindo para cá, ó. Então essa é uma broncoscopia bem normal, né? Não há alterações importantes a serem demonstradas. Olha o muco sendo produzido, olha aqui a parede membranácea, que ela é fibromuscular. Então uma broncoscopia bem normal. Tá? Vamos ver a próxima como é que ela é. Então nessa broncoscopia, mesma coisa, a epiglote, a prega vocal, pregas vocais. Vejam que aqui a quantidade maior de muco, né? Outra broncoscopia isso não ocorria. Tem bastante muco sendo secretado. Tem uma constituição já um pouco mais fechada, mais edemaciada. E vejam, olha aqui as traqueais, olha aqui a parede membranácea e olha esse estreitamento na traqueia. Esse estreitamento chama-se estenose. Tem uma estenose, tem uma área de estreitamento importante ali, né? Aqui nós podemos verificar os batimentos cardíacos, né? A proximidade com o coração, né? Então é importante que se veja isso. Então, nessa situação, o indivíduo tem muitas dificuldades respiratórias, então ele precisa, né, de um suporte ventilatório maior para conseguir respirar normalmente. Então, essa já é uma broncoscopia diferente da outra. Tá? Vamos para uma terceira. Então, nessa broncoscopia, ela é bem interessante. Então, se vocês observarem aqui uma radiografia, aqui o coração, aqui então aqui a ponta, o ápice do coração voltado para a esquerda. Então, olha aqui, né? Bastante muco também. Olha aqui as pregas vocais, os anéis traqueais aqui anteriormente, aqui a parede membranácea, uma grande quantidade de secreção, então tem muito muco. Esse muco ele precisa ser eliminado, né, para que não ocorra um problema com a pessoa, com a criança. E olha lá, tem um objeto. Então essa criança ela aspirou um objeto, né? A frequência cardíaca está muito aumentada. Que eu disse para vocês, na parte anterior, aqui a parte posterior, aqui é o brônquio principal direito, né? Então olha aqui, ó, coração virado para a esquerda, aqui do lado direito do. Então a probabilidade
de uma estrutura ser levada para o lado direito é muito maior do que pelo lado esquerdo, né? Justamente pelas características anatômicas do brônquio principal direito. E aí, né, o médico vai proceder a retirar essa estrutura. Depois vocês vão ver, né? E vão se lembrar e vão cobrar das crianças quando vocês estiverem por perto. Então tem uma supermetria, isso. A parte é flexível. Então ela é bem aderida, já está com edema, já está inchado. Então fica difícil de ser retirado, né? Batimento cardíaco aqui, dá para perceber bem claramente isso. E aí procede-se a retirada, né, do objeto que foi aspirado, né? Esse é um caso clássico de que um objeto, quando aspirado, ele vai ser conduzido para o brônquio principal direito. Chegou numa área de estreitamento, veja, tem muito muco, uma região com muito edema, uma resposta inflamatória muito intensa. Se essa estrutura não fosse retirada a tempo, podia evoluir para uma pneumonia aspirativa, e é um quadro de maior gravidade, podendo levar até a, né, a insuficiência respiratória. E tudo isso que vocês estão vendo é muco, né? E aí foi retirado o objeto, né? O objeto deu uma... perdeu-se um pouquinho o objeto, mas olha aqui, ó, provocou um trauma importante na traqueia, justamente porque tinha partes metálicas na estrutura que levaram a essas lesões, né? Então isso aqui vai regenerar, vai provocar um pouco de irritação, vai ter tosse, vai ter edema, vai ter um pouco de falta de ar ainda por algum tempo, né? Mas não vai ter risco para a vida da pessoa, né? Então vejam lá, Karina, o brônquio principal direito, aqui o brônquio principal esquerdo. Uma grande quantidade de muco, justamente porque existia um corpo estranho nesse ambiente e a resposta do organismo a corpos estranhos é produzir muco. Ele espera que esse muco facilite a retirada, né, a eliminação desse objeto. Então é por isso que ocorre, né, essa produção extensa de muco. Então, já que já fez uma broncopia, já procede a aspirar, o que ficou ainda mais. Um pedacinho de estrutura. Então vejam que é um procedimento bem delicado. Essa estrutura, como ela ficou solta agora, é pequena, ela pode seguir que não está presa, mas ela está só aderida ao muco, ela pode se desprender e ir para locais mais fundos, né? Então ele vai proceder à retirada agora dessa estrutura, que é uma borracha de lápis, aquelas lápis que vocês veem, né, que tem uma borracha na ponta, a criança fica mordeu, em vez de deglutir, ela aspirou, né, e essa aspiração provocou todo esse problema. Pegou a borrachinha, a ponta da borracha, e vai proceder à retirada dessa borracha agora. Então, esse é um exemplo de que uma estrutura que aparentemente é inerte, né? Olha aqui, ó, né? Aquela parte metálica do lápis com a borracha. Então, muito cuidado. Agora a via aérea está limpa, está liberada. Tem bastante lesão, tem bastante trauma. Olha aqui a divisão já inicial do brônquio principal direito, mas a criança não vai ter problema a mais. Beleza? Vamos em frente. Bom, depois dos brônquios, nós já entramos nos pulmões, né? Então, pulmão direito, pulmão esquerdo. Já vou adiantar para vocês que o pulmão direito ele é maior do que o esquerdo. Observe aqui o porquê disso. Então, pulmão direito, bonitinho aqui. Pulmão esquerdo. E olha quem ocupa uma parte do pulmão esquerdo. O coração. Então, o pulmão direito, cerca de 10 a 15% maior do que o pulmão esquerdo. E isso por conta da anatomia cardíaca, né? Então, a presença do coração voltado para a esquerda ocupa uma área importante e acaba reduzindo, né,
a área do pulmão esquerdo, né? Então ele fica localizado na cavidade torácica, né? Ele possui duas pleuras, uma pleura parietal que fica aderida à parede do tórax e uma pleura visceral que fica aderida à superfície da víscera ou aderida à superfície dos pulmões. Entre as duas pleuras existe um espaço chamado de espaço interpleural, que existe um líquido que impede o colabamento dessas pleuras. Aqui nós podemos observar ainda o músculo diafragma, que é essa estrutura em forma de uma cúpula. Aqui está o fígado. Aqui a aorta, né, a maior artéria do corpo. E aqui por trás é a traqueia. Observando então, né, a representação gráfica de como ficaria o pulmão direito e o pulmão esquerdo, né? Então, pulmão direito, pulmão esquerdo, menor o esquerdo por conta do coração. Então, essa é uma coloração de pulmão de indivíduo não fumante, né? Porque ele ainda é vermelho, tem algumas áreas mais escuras, mas essas áreas mais escuras não comprometem o funcionamento, né? Pelo próprio poluente ambiental, pelo tempo de vida do indivíduo, o pulmão acaba ficando um pouco mais escuro, né? Esse acúmulo, né, de fuligem nos pulmões recebe o nome de antracose. Então aqui o pulmão direito, o pulmão esquerdo, o coração, né, como eu disse para vocês, ocupando parte desse pulmão esquerdo. Observando aqui, foram retirados os pulmões, foram retirados aqui todas as estruturas na cavidade torácica, coração, pulmões, traqueia, esôfago, veias. Então foram retiradas muitas estruturas importantes para demonstrar essa membrana aqui na cavidade torácica. Estão vendo aqui essa membrana? Essa membrana, ela é uma parte da nossa pleura parietal, né? Aderida na parede do tórax. Aqui é o nosso músculo diafragma. Olha aqui, o músculo diafragma é bem evidente aqui. Então, existe um espaço, né? O pulmão direito nós estamos vendo aqui. Como eu disse para vocês, o direito ele é maior, ele tem 3 subdivisões, o esquerdo apenas 2, né? Quando eu observo num corte transversal, estou observando aqui, então, a ponta do coração está vindo para cá. Então, aqui é o lado esquerdo, né? Então, aqui é o lado direito. Estou vendo aqui a parede do tórax. Essa membrana que fica aderida à parede do tórax, nós vamos chamar de pleura parietal. Essa membrana aderida ao pulmão, nós chamamos de pleura visceral. Esse espaço entre as duas pleuras, nós chamamos de espaço interpleural. Nesse espaço existe uma pequena quantidade de líquido, mas muito pequena mesmo, só o suficiente para evitar que essas duas pleuras acabem colabando, que elas grudem uma na outra, né? Com isso, com esse sistema de pleuras, o pulmão ele consegue ficar numa caixa com uma pressão, né, relativamente estável e não perde para o meio ambiente, não perde para o meio externo por conta dessas pleuras. Vamos lá, então. Pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos. O lobo superior, o lobo médio, só existe no pulmão direito, e o lobo inferior. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Esse pulmão direito ele é separado, então ele possui 2 fissuras. Uma fissura chamada de horizontal, que separa o lobo superior do lobo médio, e uma fissura oblíqua. Olha aqui, ó. Então aqui fissura horizontal, aqui fissura oblíqua. A fissura oblíqua separa o lobo superior e médio do inferior. O pulmão possui também uma ponta, chamada de ápice, possui uma região mais alargada, que é a base. Tá? Nessa vista bidimensional, nós não conseguimos ter a noção clara, né, do formato cônico que esse órgão possui.
Pulmão esquerdo, da mesma forma, tem um ápice, tem uma base, tem um lobo superior, tem um lobo inferior e tem uma fissura oblíqua, apenas uma única fissura. Lobo superior, lobo inferior, a fissura oblíqua. O pulmão esquerdo, ele possui uma outra estrutura anatômica, que é a tentativa de formar um terceiro lobo, né? Então, o pulmão esquerdo ficou com inveja do direito, assim, eu quero ter 3 lobos também. Mas ele não conseguiu formar o terceiro lobo. Ele formou apenas um resquício, ou seja, é uma lembrança do pulmão direito, né, do lobo médio, que nós chamamos de língula pulmonar. Não é língua, tá? É língula. Então, onde fica essa tal dessa língula? É essa extremidade aqui, ó. Essa extremidade do lobo superior, nós chamamos de língula pulmonar. Tem que colocar que é do pulmão esquerdo? Não, porque só tem o pulmão esquerdo. Tenho que colocar que é língula pulmonar? Tem, porque língula existe em outras estruturas do corpo humano também, tá? Então, ápice, base, lobo superior, lobo inferior, fissura oblíqua e aqui a língula pulmonar. Fechando esse processo, então, né, nós fechamos ali com os alvéolos pulmonares, que são essas estruturas em forma sacular que se agrupam umas às outras e se intercomunicam umas com as outras, né, que possui uma parede muito fina, forma uma membrana muito fina, chamada de membrana respiratória. E é nesse local que existe a presença, né, as condições ideais para que ocorram as trocas gasosas. Então, aqui são aqui nos alvéolos que ocorre o processo chamado de hematose. Então, o que nós observamos aqui, então nós temos os bronquíolos, né, os alvéolos, com uma relação muito íntima com os vasos sanguíneos, porque é nessa região que ocorre a hematose. À medida que nós envelhecemos, esses alvéolos vão perdendo grande quantidade de fibras elásticas, né? E isso acaba tornando-os mais flácidos. Então a respiração fica mais curta, né? A pessoa de idosa ela tem o alvéolo não se expande e diminui com certa facilidade, né? Então é como se fosse uma bexiga que você encheu lá por várias e várias vezes e ela fica sempre flácida, né? É o que acontece com os nossos alvéolos à medida que nós envelhecemos. Aqui é uma representação então da artéria pulmonar e aqui uma representação das veias pulmonares. Bom, para terminarmos, vamos falar um pouquinho então dos músculos da respiração. Lá na nossa primeira aula eu disse para vocês que os movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração, têm por objetivo o deslocamento do ar. Ou seja, o ar ambiente ele vai se deslocar por interior do nosso sistema respiratório, não de forma espontânea, mas porque eu tive uma ação muscular que gerou uma pressão negativa dentro do tórax, e essa pressão negativa teve o efeito de aspiração. Então, ela aspira o ar para o interior do sistema respiratório. Quem faz isso são os músculos da inspiração. Por isso que eu disse para vocês, a inspiração ela é ativa, né? Eu preciso de músculos que executem a inspiração. Quais músculos? O músculo diafragma, que é esse grandão que vocês estão vendo aqui. O diafragma é responsável por 75% da respiração, ou da inspiração, desculpe, em repouso. Então, quando eu não estou fazendo uma atividade física, quando eu não estou correndo, quando eu não estou respirando com muita força, inspirando, né? O único músculo que trabalha é o diafragma. Ele é o suficiente para isso. Quando eu estou tendo um esforço respiratório,
eu vou usar o que nós chamamos de músculos acessórios da respiração. E aí entram os músculos intercostais, que são entre as costelas, o músculo trapézio, que fica na região do pescoço e do ombro, né? Os músculos escalenos aqui no pescoço. Então, eu tenho outros grupos musculares que promovem, que auxiliam, né, o diafragma na sua ação. O músculo diafragma, ele é controlado por um nervo, veja aqui, ó, tem um nervo, um par de nervos que controlam o diafragma, chamado de nervo frênico. Eles têm origem aqui na região cervical, né, da medula cervical, e descem pelo pescoço e vão lá no diafragma. Tá? A lesão nesses nervos, né, provoca, então, a perda da contração do músculo diafragma. Então, com essa lesão, ele não vai contrair de forma adequada. Pode até mesmo ter uma paralisia, né? Então, paralisia do diafragma, né, o indivíduo ele não tem muita condição de sobrevida. Então, olha aqui que bonito esse músculo, né, em forma de cúpula, ele divide o tórax do abdômen, esse grande músculo, então, aqui em forma de uma cúpula, é o diafragma. Olhando por cima, aqui eu tenho uma cúpula do diafragma, aqui eu tenho outra cúpula. Então aqui é a direita, aqui é a esquerda, porque o ápice do coração está voltado para a esquerda aqui. A aorta está para a esquerda, a veia cava está para a direita. Então aqui é a cúpula diafragmática direita. Aqui é a cúpula diafragmática esquerda. Entre as costelas, os músculos intercostais. Bom, eu comentei com vocês também que a expiração ela é passiva, né? A inspiração ela é ativa, eu preciso do músculo para contrair, para fazer o ar deslocar de fora para dentro, mas a expiração ela não é, ela é passiva. A expiração em repouso. O que isso quer dizer? Vamos imaginar o nosso pulmão como se fosse uma grande bexiga. Para você encher a bexiga, eu tenho que fazer força. Ela enche. Para esvaziar a bexiga, eu só deixo ela aberta, que ela vai retrair e vai esvaziar. Concorda comigo? No pulmão é igual. Para encher os pulmões de ar, eu preciso do diafragma, preciso contrair o diafragma. Para esse ar sair, só é suficiente, né? Um dos fatores, lógico, são vários fatores, mas um dos mais importantes é a retração elástica dos pulmões. Existem muitas fibras elásticas nos pulmões e essas fibras elas esticam e depois elas retraem. Quando ela retrai, ela expulsa o ar. Isso em repouso, tá? Agora, quando eu vou forçar uma expiração, como que eu forço? Imagine que você vai fazer aniversário e vou soprar a velinha, né? Deu uma soprada. Quando eu sopro, aí eu faço um movimento ativo, uma expiração ativa. Para soprar, eu preciso dos músculos abdominais e os intercostais internos, né? Então é assim, se você ficar rindo por muito tempo, né? Eu vou rir, então eu vou contrair muitos abdominais. Tem pessoas que riem, ficam rindo e depois tem dor nos abdominais. É porque trabalhou demais esse músculo, né? E o ato de expirar, ele trabalha os abdominais. Por isso é importante nas atividades físicas trabalhar os movimentos respiratórios também. Então, nessa imagem ela é bem rica, porque ela nos mostra o diafragma e mostra que a pleura visceral, olha aqui, ó, né? Nesse espaço ficaria o pulmão. E depois eu teria a pleura parietal, bonitinha lá. Vamos lá. Então, músculos da expiração, né? Os músculos abdominais, o reto abdominal, o oblíquo abdominal, o transverso do abdômen, né? Então, são músculos que promovem essa saída do ar. Observando aqui um pulmão bem bonitinho, né? Tem algumas marcas de fuligem, mas é por conta da própria condição de vida do indivíduo. Todo mundo deve ter uma condição como essa, porque nós vivemos em ambientes que tem fuligem, tem fumaça, né? Então tudo isso leva a esse acúmulo de pigmentos nos órgãos. Já esse não, né? Olha aqui que pulmão bonito. Esse deveria ser o objetivo de todo mundo ter um pulmão nessa situação, né?
Você não observa nenhuma área de depósito de fuligem ou de pigmentos, né? Então, um pulmão bem limpo, bem, né, indivíduo assim que vive num paraíso sem poluentes nenhum. Já esse é um pulmão de um indivíduo fumante, né? Então, observe a grande quantidade de fuligem, de pigmentos dentro desse órgão, né? E esses pigmentos, eles vão permanecer aí, vão ficar por muito, 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 muito tempo. Mesmo que o indivíduo pare de fumar, os pigmentos vão ficar lá, porque ele já é impregnado na superfície do órgão. É uma quantidade muito grande, né, para ser perdida assim em um curto período de tempo. Uma outra preocupação que possa existir é a formação de um adenocarcinoma, que é um câncer de pulmão, muito relacionado ao hábito de fumar. Então, olha aqui um câncer de pulmão bem grande, né? Então, foi necessária a retirada do órgão como um todo para que esse tumor ele não se espalhasse ainda mais. Há alguma pergunta? Então, com isso, nós fechamos a anatomia do sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Estudem, né? Consultem, né, os livros, textos. Se tiverem dúvidas, me mande um e-mail ou deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.